E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2022 que fala pra gente o seguinte: em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar a barreira de blocos, de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão, comparando as duas situações como que ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Olha só, gente, nessa questão ele fala da seguinte situação: você vai ter uma colisão do carro com uma barreira de pneus e com uma barreira de blocos. Vamos começar falando da barreira de pneus. O carro ele vem com uma determinada velocidade que a gente não sabe, então eu vou colocar um valor qualquer, né? Um valor V. E aí quando ele bate nessa barreira de pneus, ele retorna com uma velocidade reduzida. Luiz, quanto que é essa velocidade? Eu não sei. Mas para facilitar o entendimento geral dessa questão, eu vou assumir um valor qualquer. Significa que isso é verdade? Não, mas ajuda a gente a analisar o problema. E aí, para admitir um valor legal, eu vou supor que esse carro volte com a metade da velocidade que ele tinha antes de bater na barreira de pneus. Isso não é uma verdade, tá? Estou supondo valores, mas isso vai ajudar a gente a entender melhor a situação. Na segunda situação, né, que quando ele vai colidir com a barreira de blocos, ele vai vir com a mesma velocidade, só que ele não vai voltar. E eu quero saber em qual das situações vai acontecer a maior dissipação de energia, onde vai ter a maior força média. Observe o seguinte: você pode analisar essa primeira situação e ver que aqui o carro tinha uma determinada energia. E essa energia desse carro ela foi dissipada. Ok, se essa energia foi dissipada, essa colisão, ela vai ser classificada como parcialmente elástica. Até porque os corpos eles não vão estar juntos, então significa que depois de um tempo esse carro vai se movimentar. Depois, o que a gente pode analisar? O carro ele vem com uma determinada velocidade e ele não volta, ele fica com uma velocidade que vale zero nessa situação. Aqui a velocidade do carro vale zero. Então existe uma determinada energia mecânica associada ao carro e depois essa energia mecânica no final passa a ser zero. Existe uma maior dissipação de energia aqui do que em relação aqui, porque aqui ainda sobrou um pouquinho de energia para o carro. Aqui não sobrou nada. Então a gente já começa a poder riscar algumas alternativas. Mas só para a gente deixar isso aqui bem claro, esse tipo de colisão vai ser uma colisão perfeitamente inelástica, que é quando os corpos ficam juntinhos, tá bom? E com base nisso, a gente já consegue analisar, sabendo que a energia dissipada é maior na barreira de blocos. Com isso, eu vou analisar as opções. Na letra A, ele fala que a energia dissipada é maior na barreira de blocos, e está certo. Na letra B, ele fala que a energia dissipada ela é maior na barreira de pneus, e isso está errado. Então, eu vou cortar aqui. Na letra C, ele fala que a energia dissipada é a mesma nas duas situações, está incorreto. Na letra D, ele fala que a energia dissipada é maior na barreira de pneus, também não está certo. Então, a gente vai ficar com a letra E, que fala da barreira de blocos, e a letra A respeito da dissipação de energia. Com base nisso, a gente vai analisar essa força média. E como que a gente pode fazer? Você poderia usar um pouquinho de lógica para tentar pensar assim, o quanto de impulso essa barreira vai fazer no carro. Se você for olhar, essa barreira de blocos ela não empurra o carro de volta. E essa barreira de pneus empurra. Então,
Por lógica, já daria para saber aonde a força média seria maior, né? Que seria na barreira de pneus. E aí você já poderia marcar a letra A. Luiz, mas tem como fazer isso de um jeito certo, de um jeito formal? Tem sim. Vamos lá que eu vou te explicar. Você pode lembrar que o impulso ele é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento. E essas duas grandezas são grandezas vetoriais. A partir disso, eu vou abrir as duas expressões. O impulso ele é calculado como força vezes tempo. Lembrando que isso aqui é uma grandeza vetorial. E a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E essas quantidades de movimento elas são calculadas pela seguinte expressão, Q é igual a M vezes V. Então, a gente teria o seguinte, ó, força vezes o tempo tem que ser igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Eu vou pegar esse tempo que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, a gente encontra que a força seria massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial, sobre o tempo. Tá bom, Luiz. Legal. E aí, como que eu vou fazer a análise de cada situação? Observa que se a gente pensar na colisão do pneu, com a barreira do pneu, a gente tem duas velocidades e elas estão em sentidos opostos. Então, a gente pode dizer que a primeira velocidade vai ser positiva e a outra, por estar no sentido oposto ao inicial, vai ser negativa. Com isso, a gente pode calcular a intensidade dessa força, né? Pelo menos o módulo da força feita pelo pneu. E aí, como a gente vai calcular o módulo, eu vou tirar essas setinhas aqui. A gente vai ter que a força feita seria igual à massa do carro vezes a velocidade final, né, que vai ter um sinal negativo, que vai ser menos meio v, lembrando que a gente inventou esse valor, menos a massa do carro vezes a velocidade que ele tinha lá no comecinho sobre o tempo. O tempo a gente não sabe, eu só vou chamar de t mesmo, tá? Para a gente não ficar carregando muita letra. Então, essa força média, ela seria, ó, a gente vai ter menos meio mv, menos mv, sobre o tempo. E aí, eu esqueci que eu não escrevi o delta, então eu vou manter assim. E aí, se a gente fizer a continha, a gente vai encontrar que vai ser menos 1,5 mv, tá bom? Porque eu estou somando o menos meio mv com o menos mv e dividindo pelo tempo. A gente encontrou a primeira força média, feita pela barreira de pneus. Agora a gente vai analisar a força média feita pela barreira de blocos. E aí a gente vai de novo usar essa expressão que a gente achou. A gente vai ter que a força vai ser... Lembrando que na segunda situação o carro não volta, então a velocidade final é zero. Tendo esse valor como zero, a gente vai ter 0 menos m vezes v sobre o tempo. A força vai ser, então, menos m vezes v sobre o tempo. Como você precisa ficar ligado nessa questão, porque quando a gente está analisando força, a gente está analisando um módulo, então esse sinal ele nada serve para a gente só tem que analisar o valor numérico. Aqui você vai ter um valor que vai ser 1 tecnicamente, e aqui você vai ter um valor que tecnicamente vai ser 1,5. Então, necessariamente, a força feita pelos pneus é maior que a força feita pelos blocos. Com isso, você pode marcar com segurança a letra A. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!